isso de jeito nenhum, entendeu? Tá. Assim, Edino, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho muito carinho pela geometria analítica, porque foi a disciplina da minha entrada na vida acadêmica, né? Lá no início dos anos 2000, as primeiras aulas que eu dei na graduação foram de geometria analítica, né? Então, eu tenho um carinho grande pela geometria analítica. O que eu posso fazer com vocês é tirar as dúvidas de do conteúdo que está na lista, né? Então, por exemplo, se eu olhar aqui a lista com vocês, né? Dados os vetores, determinar os valores de P1 e P2, dado que W é igual a P1 vezes U mais P2 vezes V. Então, vocês chegaram a tentar resolver essa questão, porque qual foi a dificuldade que vocês encontram na solução dessa questão, por exemplo? Deixa eu baixar a lista aqui para dar uma olhadinha aqui para. Porque o que eu posso fazer é tirar dúvida da teoria e saber quais foram os pontos que vocês tiveram dificuldade. Porque, por exemplo, é, os vetores abaixo indicados são linearmente dependentes. Determine o valor de M para que o valor de M. Aí o vetor U é 2, 1, 3, 3, 1, 5, W é 7, 3 e M. Então, primeira coisa que vocês vão pensar, qual é a característica, né? O que faz os três vetores serem linearmente dependentes, né? E aí, a partir disso, vocês vão solucionar a questão. É porque, às vezes, vocês ficam presos somente na solução e não pensam na interpretação, né, da questão em si. Então, assim, eu gostaria que vocês me apresentassem as dúvidas que surgiram. Essa. é, a senhora poderia resolver para a gente a lista, a lista do roteiro 2, a questão de número 10. Eu posso tirar a dúvida. A questão número 10, né? Peraí, vamos ver aqui. 5, 6. Roteiro 2. Roteiro 2, número 10. Só um minuto que eu vou pegar o enunciado agora dela. Roteiro 2, lista de exercício, roteiro 2. Encontrar os números A1, A2. A1 e Sim. A2 tais que W é igual a 1 V1 mais A2 V2, né? Sendo V1, V2 e W. Como é que você pensaria para poder resolver essa questão, Edino? O que que essa questão diz? Que W é uma combinação linear de A1 V1 e de A2 V2, não é isso? Sim. Então você tem um A1 que multiplica 1 menos 2 e 1 mais um A2, que é uma constante, é um valor qualquer, né? Tanto que Hum. está escrito aqui, encontrar os números A1 e A2, tais que W é uma combinação linear de A1 V1 mais A2 V2. Então, vai ser A1 vezes 1 menos 2 e 1 mais A2 vezes 2, 0 e menos 4.
não é isso? E é igual ao W, que é menos 4 e 14. Então, a gente vai substituir os valores de W, V1 e V2. Monta aí para eu ver como é que vocês estão fazendo, para vocês irem acompanhando o raciocínio comigo. Vamos fazer juntos? Deixa eu pegar uma folhinha aqui. Então, a gente vai colocar lá o W, menos 4 e 14, é igual a 1, que multiplica 1 menos 2 e 1, mais a 2, que multiplica 2, 0 e menos 4. Até aí foi? Por que a senhora começa montando com o 4 menos 4? Não, não é 4 e menos 4, não. É menos 4 e 14, né? Isso. Menos 4, 14. Isso, menos 4 e 14 é igual a 1, que multiplica 1 menos 2 e 1, mais a 2, que multiplica 2, 0 e menos 4. Ah, agora tô começando a entender. No caso, porque o W é A, então tem que começar primeiro com W. Isso, começa primeiro com W. Então, a gente vai lá e substitui. Menos 4 e 14. Isso. Depois, a gente já. Igual a 1. A 1 é A1. A gente não sabe esse valor, é o que a gente precisa encontrar. A1 que multiplica o V1, que é 1 menos 2 e 1. Esse é o V1. Mais A2, que a gente também não conhece o valor dele, é o que a gente também quer encontrar, vezes o V2, que é 2, 0 e menos 4. A senhora não tem um acesso a uma mesa aí, não, né? Mesa digitalizadora, não, né? Não tenho mesa. Mas você conseguiu perceber qual é a estrutura, Edino? É só a gente ir substituindo os vetores que foram dados nas variáveis que tem aí. Depois que a gente substitui, faz essa primeira fase substituindo os valores, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer que menos 4 e 14 vai ser igual a. A gente não tem o A1 que multiplica o vetor 1 menos 2 e 1? Isso, tem, Sim. Pro, tem. Então, então eu vou fazer A1 vezes 1, que é a primeira coordenada desse vetor aí. Vai ser A1. A1 vezes menos 2 A1. E A1 vezes 1 é A1. Fechou parênteses. Então, na primeira linha, eu organizei o comando da questão, que é o W é igual a A1V1 mais A2V2. Aí eu fui lá e coloquei, quem é o W? Menos 4 e 14. Igual a A1, que multiplica 1, 2 e menos 1, mais
A2 que multiplica 2, 0 e menos 4. Então, essa foi a primeira providência, que foi fazer as substituições. A segunda providência é a gente começar a fazer a multiplicação desse A1, que é um número que está do lado de fora, que eu não conheço o valor dele. Vou fazer a multiplicação desse número por cada um dos elementos do vetor, né? Então, o vetor é 1 menos 2 e 1. Então, eu vou multiplicar cada um deles por A1. Então, quando eu abro parênteses para poder escrever o resultado dessa multiplicação, vai ficar A1 menos 2A1 e A1. Por quê? A1 vezes 1 é A1. A1 vezes menos 2, menos 2A1. E A1 vezes 1, A1 de novo. Até aí, tá ok? Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Sim, estou. Tá. Mas esse último A1, por favor, desculpa, ele fica mais A1, né? Positivo. Ele fica mais A1. Isso, é uma equaçãozinha, é. A1 menos Não, não 2A1. fica a equação, não. Ainda é É, vírgula, é? ainda é vírgula. Ok. Então, vai ficar A1, vírgula, menos Menos 2A1, vírgula, A1 de A1. novo. Ótimo, pronto. Entendi. Ficou claro, né? Mas, agora eu vou pegar o A2 e vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 2A2. Depois eu vou pegar o A2 e vou multiplicar por 0. Então, vai ficar 0. E vou pegar o A2 e vou multiplicar por menos 4. Então, vai ficar menos 4A2. Tudo dentro do parênteses também separado por vírgula. É o vetor vezes a constante. Então, o resultado ainda é um vetor, tá? Certo. E de agora em diante, hein? Pois é. Qual é a tua sugestão, Marcelo, para de agora em diante? O que que a gente vai fazer? Você me dá alguma sugestão? É que eu tinha pensado numa equação, mas aí teria que eliminar os parênteses e fazer o jogo dos sinais, né? Exatamente. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai repetir o menos 4 e 14, que é o primeiro vetor lá, que é o W, né? Então, eu vou dizer que menos 4 e 14 vai ser igual. Aí, a gente vai pensar em fazer uma operação entre esses vetores, que é essa operação de soma que está aí, né? É A1 menos 2A1, A1 mais 2A2, 0 e menos 4A2. Então, agora eu vou abrir um outro parênteses, mas esse parênteses ele vai representar a soma dos vetores. Se vocês lembrarem de quando a gente faz soma dos vetores, vocês vão perceber que a gente vai somar o x com o x, o y com o y e o z com o z. Ou seja, esse vetor é um vetor do R3. Então, é x, y, z. Eu vou somar x com x. Quem é o x do primeiro vetor? A1, A1. E quem é o x do segundo vetor? 2A2. 2A2. Então, a primeira coordenada desse vetor soma vai ser A1 mais 2A2, ok?
Ok, perfeito. Aí, vírgula. Aí eu vou olhar agora para a segunda coordenada, que é a coordenada do y. O y do primeiro vetor é menos 2a1. E qual é o y do segundo vetor da soma? Zero. Zero. Então, esse resultado dessa soma é menos 2a1, vírgula. E agora, o terceiro vetor aí, a terceira coordenada do vetor que vai ser essa soma, qual vai ser? A1 mais menos 4A2. Isso. Então, se é A1 mais menos 4A2, como é que vai ficar essa última coordenada? A1 A1 menos 4A2. menos 4A2, isso mesmo. E agora, como é que a gente faz para poder terminar essa solução? O que que falta fazer? Seria, agora já pode fazer as operações para quem tem a mesma incógnita? Ainda não, né? Agora, eu não entendi, na verdade, o que que você falou. Fazer a operação para quem tem a mesma incógnita? Aqui o que a gente tem é uma igualdade de vetores. Então, eu tenho que o vetor menos 4 e 14 é igual ao vetor A1 mais 2A2, menos 2A1 e A1 menos 4A2, não é? Entendi, entendi. Vai lá como se fosse o x, y z de cada um, né? O menos Isso. 4 vai ser igual a mais um mais 2A e assim consequentemente, né? Isso, é isso mesmo. Então, eu vou igualar o x do primeiro vetor ao x do segundo vetor, do outro lado da igualdade, né? E o y do primeiro vetor com o y do outro vetor, e o z do primeiro vetor com o z do outro vetor da igualdade, tá? E aí eu vou dizer que. Opa, peraí, parece que minha bateria baixou aqui. Eu vou dizer que A1 mais 2A2 é igual a menos 4, menos 2A1 é igual a menos 4, e depois A1 menos 4A2 é igual a 14. Certo, tudo em parêntese ainda, né? Não, agora a gente já tirou do parênteses e vai escrever naquele formato do sistema. Você abre uma chave assim e aí Sim, coloca A1 mais 2A2 igual a menos 4. Coloca as três equações dentro da isso. chave. Ah, entendi. Ficam 3 linhas agora, né? Isso, vão ficar três linhas. Só que dessas três linhas, tem uma que tá bem tranquila para a gente resolver, não é? Que só tem uma incógnita. É a segunda, né? Menos 2A1 igual a É menos a 4. segunda, menos 2A1 igual a menos 4. E aí, por ela, eu consigo descobrir o valor do A1. Então, eu vou dizer que A1 é igual a menos 4 dividido por menos 2. Então, A1 vai ser igual a 2. Se eu já sei que o A1 é igual a 2, eu posso substituir esse valor
ou na primeira equação ou na terceira, porque dessa forma eu vou conseguir encontrar o resultado de A2, substituindo o valor de A1 igual a 2 em qualquer uma delas. Eu vou encontrar o mesmo resultado, se eu substituir na primeira ou na terceira. Alguém já conseguiu encontrar esse valor do A2? A2 é negativo, dá -3? Isso, A2 é igual a -3. Então, a gente volta lá, ó, na questão, para ver se a gente já fez tudo que foi pedido. Encontrar os números A1 e A2, tais que W é igual a 1V1 mais A2V2, sendo V1, V2 e V3 os valores que foram dados, né? Ou seja, a gente já resolveu, porque já encontramos o valor de A1, que é igual a 2, e o valor de A2, que é igual a -3, tá? Nem precisou fazer a terceira linha, então. Nem precisa. Se você quiser Já fazer a terceira, você pode fazer para fazer a prova real apenas, porque o resultado que você vai encontrar vai ser o mesmo. vai ser Vamos 14 lá, testar pelo então. visto, né? Oi? Vai encontrar aquele 14, então, pelo visto, né? 14 igual a 14, vai ser isso? Não, né? Deixa eu tentar aqui, peraí. Substitua o valor de A1 igual a A2 nessa equação aí, que é o A1 menos 4A2 igual a 14. É isso mesmo, 14 igual a 14, né? Viu? E agora, eu posso sugerir uma para vocês fazerem, hein? Deixa eu procurar uma aqui. Ah, me chama quando minha namorada chegou. Eu acho que a questão que eu quero pedir para vocês fazerem está no roteiro 1. Deixa eu abrir aqui o roteiro 1. Roteiro 1. Uma dúvida, Pro. Hum, Dessa lista 2 ainda, essa questão 4 então, da 2. Dados vetores, aqui a gente só tem incógnita x e y. É o mesmo processo, então, também, né? Só que agora de maneira reduzida. A gente não vai ter mais três, x, y e z. É, é, roteiro 2. Qual questão exercício? 4, Questão 4. dados vetores u, 2 e -4. Aqui eu percebo que só tem duas variáveis, né? É porque a diferença da 4 para 10 é que Sim, na 10 a gente estava trabalhando com vetores no R3 e na 4 a gente está trabalhando com vetores no R2, só tem x e y. outro plano. Pronto. É, mas é a mesma maneira de resolver, é o mesmo raciocínio. Certo. Já vi aqui, geralmente varia ou então R3 ou do R2, né? É, a única coisa que modifica é isso daí. Pronto. Vamos lá. Sugiram para a gente, por favor. É na outra lista agora? Eu quero encontrar, não é a lista, não é o roteiro 1. O roteiro 2 também não é. Deixa eu ver se está no roteiro 3.
Pego, aqui não tá aqui no roteiro 3 também? Roteiro 4. Hum, ó, eu quero sugerir que vocês façam o número 1 do roteiro 4. Mostre que 1 e menos 1, 1 e 2 e 1, esses vetores, né? Os vetores 1 menos 1, 1 e 2 e 1, são linearmente dependentes. Repetindo, é o número 1 da lista 1, né? Do roteiro 1. Do roteiro 4. Ah, desculpa. Eu fui lá. Peraí, eu acho que não é não. Peraí, deixa eu conferir aqui novamente. É, eu acho que eu peguei o roteiro errado. Eu não. Eu não tô com o roteiro certo. Eu não tô com o roteiro certo, então eu não vou conseguir. E o primeiro do 4, três vetores indicados abaixo são LD e determina a combinação linear entre eles. É, eu só queria que vocês verificassem se eles são LI ou LD, porque até na lista tem uma atividade dessa, né? E aí, se vocês tivessem dúvidas, vocês poderiam tirar. A intenção era essa. Como eu não vi a lista de exercícios ainda que está proposta para a atividade, para quem já visualizou, tem algum exercício aí nas Ela vai listas que ficar a até partir do dia 28, vinte e né? oito, né? É a partir ou até o dia 28? Pronto. Ah, um dia só então, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Queria tirar uma dúvida. É para resolver o exercício, a questão dos três vetores indicados abaixo são LD, determina a combinação linear, ou mostre, a primeira questão, mostre que 1 menos 1, 2 e 2 e 1 são linearmente dependentes. Qual das duas questões é para resolver? E não, gente, fecha dia 28 de abril. É de Dia 28. 16 de março a 28 de abril. Isso, Ou seja, verdade. vocês já têm acesso a essa atividade, sim.
de 16 de março a 28 de abril. O colega perguntou ali se é. Qual é a questão que é para responder? E a primeira é essa mesmo, quando ela falou, mostre que 1 menos 1, 2 e 2 e 1 são linearmente dependentes. E antes Não é essa, da Laura? 1, isso, correto. E antes da 1 tem os três vetores indicados abaixo são LD. Determine a combinação linear entre eles. Aí apresenta os três vetores. Os três vetores abaixo são LD. Determine a combinação linear entre eles. Sugestão: faça U igual a AV mais BW e calcule os escalares A e B. Vamos nessa, então? Para fazer essa, É, Vamos, você for temos agora. nessa. Vamos lá. Só uma dúvida para quem está começando. O fato de ser LD tem alguma coisa que acrescenta e que diferencia de um outro vetor? Ah, mas é isso daí que é aí que tá o pulo do gato, como dizem, né? Ah, sim. Revele, por favor. É, vamos dar uma olhada lá no roteiro. Cadê o roteiro 4? Vamos lá, unidade 1. Roteiro 4. Vetores LID e LI. Roteiro de estudo aula 4. Vetores LI e LD. Aí, ó, tema: vetores LD e LI. Ó, conceituação geométrica. Tô indo lá na página 3 já, tá? Uma sequência V de um único vetor é linearmente dependente se V for igual a zero, ou seja, o vetor V for nulo. E se o vetor V for diferente de zero, esse vetor é linearmente independente. Dois vetores U e V são LD, são linearmente dependentes se U e V são paralelos a uma mesma reta. Caso contrário, U e V são LI. Qual é a condição de paralelismo? Vocês lembram disso? Dois vetores são paralelos se entre eles existir, entre os elementos dele, existir uma mesma razão e essa razão seja igual a K, né? Ou seja, U sobre V tem que ser igual a K. Uma sequência UV e W, aí já está falando de um vetor do R3, é LD se UV e W forem paralelos a um mesmo plano. Caso contrário, UV e W é LI. E qual é a outra condição de paralelismo que a gente conhece? Além da existência da constante. Vocês lembram? Aí pode usar determinante da matriz, né? Isso, e esse determinante tem que ser. O que tem que acontecer com esse determinante? Tem que ser igual a zero. Se esse determinante for igual a zero, ele é LI ou LD? LD, É LD. E se for diferente de zero, LI. é LI.
Então, é isso daí que vocês precisam. Eu vou até aqui compartilhar com vocês esse material. Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Estão vendo a minha tela? Sim, Pro, estamos. Então, ó, tá aqui nessa parte do, ó, essa parte Conceituação aqui da geométrica. conceituação geométrica do roteiro 4 de aula, tá? Tá lá na página 3. Então, inicialmente, já traz todas essas definições que a gente precisa saber se um vetor é LI ou LD. Aí depois tem aqui, ó, a caracterização do vetor. Vocês veem que eles são paralelos porque eles estão aqui sobre a mesma reta, tá vendo? O V1 e o V2. Então, LD. E aqui, no exemplo do LI, vocês veem que eles estão em direções diferentes, quer dizer, eles estão na mesma direção, mas eles não estão sobre a mesma reta, ou seja, eles não são paralelos. Então, eles são LI, V1 e V2 são LI. Aí, lá no finalzinho, tem alguns exemplos. Ó, vamos observar esses exemplos e ver se a gente vai conseguir resolver ou não a questão. Dados V1 e V2, verificar se são LI ou LD. Aí a gente tem V1 e V2, que são dois vetores do R2. Então, diz aí que os vetores só serão paralelos se x1 está para x2. Já estou olhando cá embaixo, ó, nessa linha aqui, tá? Ó, os vetores V1, x1, y1 e V2, x2, y2 só serão paralelos se x1 está para x2, assim como y1 está para y2. Então, se a gente for observar esse vetor V1, eu tenho x1 igual a 1 e y1 igual a 4. No vetor V2, o x1 é igual a 4, perdão, o x2 é igual a 4 e o y2 é igual a 16. Então, eu vou fazer que x1 está para x2, assim como y1 está para y2. E essa razão tem que ser igual nas duas situações, que é o K, para dizer que eles são paralelos, né? Então, se a gente for fazer dessa maneira, a gente vai ver que o x1 é 1 e o x2 é 4. Então, 1 está para 4, assim como o y1, que é o 4, está para o y2, que é 16. E aí, gente, quando a gente olha assim, aparentemente, eles não são iguais. Mas quando a gente simplifica esse 4 sobre 16 por 4, a gente percebe que eles são iguais e a razão é a mesma, que é 1/4. Isso significa dizer que esses vetores são paralelos e por isso eles são linearmente dependentes. Deu para entender? Fez sentido para vocês? Eu vi que Edino levantou a mão. Eu sem querer, professor. Eu Ah, tá. tava. Mas deixa eu tirar. Deixa eu só perguntar uma coisa. A Marcelo. Eu tô percebendo aqui que Marcelo, Carlos, eles estão bem assim, mais por dentro, né? Digamos assim,
das questões. Vocês são reofertas? Eu entrei agora. Edinho, Oi? entrei agora. Eu sou. Sou Eu aluno sou novo. reoferta. Carlos também é reoferta? Não, se você entrou agora, então você não é reoferta, né? Reoferta é Reoferta quem para já fez e está quem. fazendo novamente. Ah, não, então não sou. Eu sou, como no meu tempo Ah, chamava de calouro, eu sou calouro, chegando agora. Sim, você é calouro. É a desculpa, primeira vez que você vê esse... desculpa, desculpa, Angélica, eu sou reoferta também e eu estou começando agora. Ah, é? É, Olha, porque geralmente reoferta nós é entramos a agora em pessoa que já fez, né? 2026. Começamos agora em 2026.1. Ah, Olha, então não é reoferta não, é igual a então mim, não somos é calouros. reoferta. É. Porque você já viu esse Nós assunto... somos do processo seletivo de 2025, o último, para entrar agora em 2026.1, que na verdade seria esse que está começando agora. Começamos todos agora, a partir de 26. Sim, mas você já viu esse assunto antes? Não, Alguma vez na Não, eu sua já vida tinha você já visto viu? já. É, Não, você nunca viu não, primeira né, vez Marcelo? não. não. Eu estou aqui Ah, deduzindo e levando. Não, não vi. Aliás, então, para ser sincero, quando eu vi falar em vetores, eu vi lá em física, que meu segundo grau foi complicadinho pronto, e era um outro contexto. pronto. Então, Agora, diga. agora estou conseguindo entender. Porque assim, professora, eu sendo bem sincero, eu estou aqui como se fosse é, olhando o mar pela primeira vez e perguntando de onde veio tanta água. Então, o interessante, o Edino, é que você tente fazer para poder tirar as suas dúvidas, né? Eu tô acompanhando o pessoal, Marcelo, eu tô percebendo as dúvidas dele, de Carlos, né, de Laura aí, e eu tô tentando assim, mas assim, tá um pouquinho difícil porque tá sem, eu não tô vendo o que a senhora tá fazendo, eu só tô ouvindo. Então, assim, que cada um tem um modo de aprender, né? Tipo, só ouvindo sem fazer eu não consigo. Ou se o professor não estiver fazendo, tá Você é entendendo? calouro também, Edino? Sou. Entendeu? Aí, assim, para mim, eu tô vendo aqui no YouTube, umas coisas assim, tá? O YouTube, o pessoal tá resolvendo e eu tô, né, conseguindo me encaixar um pouquinho, mas a senhora não é culpa, né? Não tô dizendo, jogando a culpa, jamais. Mas eu digo, se ela tivesse uma mesa para a gente acompanhar e a gente poder, e não um espelhamento, para a gente ir fazendo, seria melhor. Tá entendendo? Eu só queria acrescentar que realmente esses exercícios é porque eu já corri atrás para poder tentar entender, mas teve uma aula de logaritmo que foi assim também, e eu senti muita dificuldade. Eu preferi nem assistir a aula, porque não tinha condições de acompanhar. Isso, exatamente. Assim, cada aluno tem um grau de dificuldade, tem uma coisa assim que tem um grau, né? Meu grau de dificuldade é esse. Se eu só ouvir, eu não consigo aprender. Eu tenho que ouvir e ver e fazendo também, para eu conseguir. Então, assim, da forma como o nosso curso é licenciatura, vamos, né, ser futuros professores, a gente também vai passar isso para os alunos futuramente. Então, assim, o curso precisa entender que as pessoas têm dificuldade de entender as coisas ouvindo. Tem que ter outra maneira que a gente possa entender, entendeu? Como a senhora está passando aí, tá, né, o jeito que a senhora explica está excelente, mas eu não consegui ainda me encontrar. Eu não vou dizer para a senhora que eu estou entendendo, que eu não estou entendendo. Eu estou assistindo, ouvindo aqui, mas eu não estou entendendo absolutamente nada. É como se eu não soubesse que 2 mais 2 é 4. Igualmente. O microfone da senhora está desligado, viu? Eu te Pronto, entendo, Edino. O que melhorou. eu perguntei é de que maneira você acha que eu posso te ajudar? Se a senhora tivesse uma mesa digitalizadora para a senhora ir fazendo as questões e a gente ir acompanhando. Infelizmente, eu não tenho o recurso para comprar uma mesa digitalizadora. Eu não tenho essa mesa digitalizadora. Entendi.
Eu acho que talvez você possa ler a questão, porque a questão ela está disponível para você, né? sim, E sim. você vá montando ela no papel, que você consiga ir escrevendo, né? Porque você está vendo a questão, você tem os valores, né? Os dados estão aqui. Então, se você pegar uma folha de papel e você for escrevendo os dados, já que você precisa dessa visualização, e eu acho que faz todo o sentido, então eu acho que você precisa escrever a questão e ir tentando raciocinar a partir do que você visualiza, né? Porque o que eu falo é o roteiro passo a passo da solução da questão. Então, eu estou narrando e você está escrevendo, né? Talvez possa fazer sentido para você, porque realmente você ficar somente ouvindo sem anotar, eu acredito que possa ser difícil de fato, né? Ainda mais no curso de ciências exatas. Agora, se você se dispor a ouvir e anotar, eu acho que pode ser que melhore o seu entendimento, né? Porque os recursos, eles são maravilhosos, só que nem todos dispõem dele. Por exemplo, se eu te pedisse agora, Edino, me mostre a sua solução. Você tem uma mesa digitalizadora para poder me mostrar, né? Não, não, eu compreendo, assim, eu compreendo. Eu não tenho nem ideia de quanto é uma mesa, né, digitalizadora. Né? Mas a senhora Então, pode usar um assim, a gente recurso trabalha com os recursos que tem. Então, eu só. acho que seria, se você puder escrever para você acompanhar o raciocínio, eu acho que seria a melhor solução. Eu tô com as questões impressas aqui. Eu tô com as Então questões. você pode ir escrevendo e Mas assim, verificando a solução delas. eu tô entendendo o que a senhora tá me passando e assim, e desde já eu não tô também criticando que a senhora não tenha Não, essa, imagina, a gente só está entendeu? conversando aqui, Edino. Então, mas assim, tem algum software que a senhora possa espelhar, entendeu? Tem algum software Eu também não sei, eu tô fazendo uma pergunta, né? Se os colegas também puderem responder, é, eu fico grato. Tem algum software que a professora possa resolver essas questões e espelhar para a gente no Teams, entendeu? Porque eu estou escrevendo, eu estou com Eu as acho que a questões gente pode expressas. pensar nisso daí para um próximo encontro, Edino, não nesse momento, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Até porque vai espelhar como? Se eu estou escrevendo aqui, né, no... Eu Eu acredito, estou escrevendo no papel, né? acredito que tem alguma ferramenta que a senhora possa espelhar a tela do seu computador para a gente. Eu compartilhei ainda há pouco, né? Mas que Você é chegou uma a ver ferramenta. o que eu compartilhei? Sim, sim, sim. Mas é isso. Eu acredito que tem alguma ferramenta que a senhora possa fazer essa resolução com a gente para a gente ir. Mas a gente, como a senhora falou, né? A gente pesquisa e talvez em uma próxima aula. Eu acho que num próximo momento a gente pode sim verificar isso. Pronto, sem querer interromper, mas já interrompendo. Essa questão em especial, Edno, que a professora sugeriu agora, tem lá o exemplo de como você resolver. É um exemplo já respondido. Você consegue acompanhar como está ali? Ó, Essa eu tô agora. achando que vocês estão ganhando tempo, porque eu tô aqui aguardando vocês resolverem esse primeiro exercício do roteiro 4, viu? Agora, para uma dúvida logo aqui, já que está aguardando. Por que a senhora falou que X sobre X2 está para V1, Y1 sobre Y2? Por que quando botou aqui, então, que armou com os números, tirando as incógnitas, está invertido? Pois Porque é, também eu X1 é percebi isso 1. daí também. É, Tá X1. invertido. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar de novo essa lista, tá aqui, já achei. Ele colocou, na real, o que ele fez aí, Y2 está para Y1
assim como x2 está para x1. Assim, Marcelo, o que eu vou te falar? Normalmente a gente usa x1 está para x2, assim como y1 está para y2, como foi descrito no. Vou até compartilhar aqui com vocês a minha tela. Pronto. Aí, Edna, veja aí, essa questão aqui 2, dados V1, Aqui, isso, ó. Ele diz x1 está para x2, assim como y1 está para y2. Só que quando ele traz para cá, ele traz x2 está para x1, assim como y2 está para y1, assim como x2 está para x1. E esse valor é igual a 4, né? isso. Por que Ele essa faz o inversão? inverso. Eu acho que foi uma distração. Porque eu achei uma fração. Quando eu fui ver É, o que aqui, o que não pode fazer de maneira nenhuma é x1 está para y1, assim como x2 está para y2. Isso daí não pode, tá? Mas quando ele inverte a ordem dos termos, diferente do que ele deu no exemplo, ainda assim ele encontra a mesma razão e esse valor é 4. Ele só encontra o sim, inverso do que nós encontramos, porque a gente vai encontrar um quarto, e é um aí ele quarto. encontra 4, né? Mas ele mantém a proporção de x para x e y para y, e isso daí também não chega a ser um problema. Tá bom. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com o meu Mas colega isso aí Edno. é regra de proporção, não interfere, na verdade. Não é Ele um ele problema, só não é tem um o erro. x1 sobre x1 sobre x2 está para y1 sobre y2. Se você inverter, é razão e proporção, não muda o resultado. Não dá erro, não significa que está errado. Eu acho que quando ele passou da linha anterior para essa, ele se distraiu e colocou x2 para x1 e y2 para y1. Pronto. Deixa eu perguntar aqui uma coisa, Edno. Edno, quando você vê lá em cima, dado os vetores V1, aí tem 1 e 4, você consegue identificar que esse 1 é X e esse 4 é Y? Me ouve, Edno? Deixa eu achar aqui o roteiro Pronto, ó. que eu É o perdi. roteiro 4. 4, Roteiro 4, página página 5. 5. Um momentinho, deixa eu ver aqui. Ó, roteiro 4, LD e LI, não é isso? Página 5. Lista de exercício, roteiro 4. Deixa eu abrir aqui. Eu não tenho essa página, eu só tenho até a página 2. Você está no roteiro de estudo No roteiro de estudo. da aula 4? Isso. Não, então tá Estranho, faltando Edno. material, Olha, é. Então tá olha, faltando. olha, deixa eu te falar, eu vou por etapa. Ó, unidade 1, certo? Unidade 1. Isso, roteiro 4, vetores LD e LI, lista de exercício, roteiro 4. Correto? Você vai pro link abaixo. Isso, eu estou no link abaixo. Roteiro 4, vetores ali e LD. Eu tenho aqui lista de exercício, roteiro 4, PDF. E tem o outro link abaixo que é roteiro de aula, vetores LD e LI, PDF. Eu só É tenho esse essa roteiro de aula. roteiro de aula. Deixa eu baixar ele aqui também para eu ver. Ah, pronto, deixa eu ver. Consegui, pronto, é isso mesmo. É porque eu tava pegando aqui a lista de exercício primeiro. Certo, imaginei. Página 5, por favor, Edno, chegue lá pra gente ir.
5, estou nela. Lê esse enunciado para a gente aí. Dados, Dados, é, dados, isso que cadê? você vê, esse V1 com traço em cima, vetores, tá bom? Sim, sim, Dados os vetores, aí vem ali, ó, as coordenadas. Tá vendo sim, esse 1 e 4 aí? sim, Esse 1, ele é x, y, z, Nesse caso é XY, né? que Ah, é tá. R2, né? Porque é R2. Entendeu, Edno? Onde você vê aí o vetor 1 e 4, esse 1 é x, o 4 é y. No vetor 2, quem é o y1? Eu não sei se eu ajudo assim ou atrapalho, viu, Edno? Mas você me diz aí. Não, você tá ajudando. Eu É tô só porque o que tentando que acontece, Edno? compreender. O que o Marcelo está tentando te dizer, ele está tentando te mostrar como é a descrição, digamos assim, né, de um vetor. Então, eu tenho lá que o vetor V1 é igual a 1,4. O que que significa esse 1,4? Significa que esse V1 é um vetor do R2. O que significa R2? É o espaço de duas dimensões, x e y, e Sim, sempre nesta ordem. Ou sim, seja, x é igual a 1 e y é igual a 4. Isso para o vetor V1. E para o vetor V2, que também é do R2, eu tenho a dimensão x e y também. Só que nesse caso de V2, eu tenho x igual a 4 e y é igual a 16. Ou seja, o V1 é x1, y1 e o V2 é x2, y2. Então, no V1, o x1 é igual a 1 e o y1 é igual a 4. E para o vetor V2, o x2 é igual a 4 e o y2 é igual a 16. Então, isso daí é um vetor de dimensão 2, que pertence ao R2, que são duas dimensões, x e y. Lá no exemplo 3, já tem V1, V2 e V3. E aí são vetores do R3. O que que significa? O que que mudou do R2 para o R3? Antes eu tinha X e eu tinha Y, né? Então eu tinha o R2. Agora eu tenho o R3. Entrou mais um. Vamos dizer assim, meu dedo está meio torto, né? Mas vamos fazer de conta que está certinho. Então entrou mais um aqui, que é o Z, né? Ou seja, antes eu só tinha X e Y. Agora eu tenho outra dimensão que é o Z. É como se a gente estivesse olhando para a quina da parede e a gente tem X, Y e Z, que é a terceira dimensão, né? Então, o V1 agora é x1, y1, z1. O V2 é x2, y2, z2. O V3 é x3, y3, z3. Aí a gente vai ver no V1, o x1 é igual a 1, o y1 é igual a 4 e o z1 é igual a 1. No vetor V2, o x2 é igual a 0, o y2 é igual a 3 e o z2 é igual a 1. No vetor V3, o x3 é igual a 2, o y3 é igual a 4 e o z3 é igual a 0.
tá? Então, é um vetor do R3, de um sistema de dimensão 3. Agora, vocês acham que já dá para começar a resolver essa questão aqui que a gente estava vendo? Os três vetores indicados abaixo são linearmente dependentes. Determine a combinação linear entre eles. E foram dados U, V e W. E ainda traz uma sugestão: faça U igual a AV mais BW e calcule os escalares A e B. Então, a primeira coisa para a gente descobrir se eles são, para afirmar que eles são LD, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um determinante, né? E esse determinante tem que ser igual ao quê? A zero, não é isso? Para ser LD? Foi nossa conversa inicial. Isso, para uma condição, igual a zero, né? É. Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Calcular o determinante. E dizer que é igual a zero, né? É aquela mesma sequência que a gente fez na primeira questão. Não é aquela mesma sequência. Quando a gente resolve um determinante, a gente coloca os vetores num formato de matriz. São aquelas três linhas, né? Isso. Ah, ó, tá até resolvido no roteiro de estudo, gente. Achei aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. É só uma dúvida. A arrumação com relação ao V1, V2, V3 pode ser tanto na horizontal quanto na vertical, correto? Não, a gente vai colocar, porque quando a gente escreve determinante, a gente tem x, y e z. Então, é x embaixo de x, y Isso, embaixo de y e z embaixo de z. é isso, mas eu posso colocar na vertical. Aí você X vai na colocar vertical, Y na 2, vertical. 1 e. Olha, eu estou até mostrando aqui para vocês, porque tem essa solução no roteiro. Eu ainda não tinha observado isso, ó. Espera que ela pediu. Ó, calcule o valor de m para que os vetores sejam LD, e são os mesmos vetores, 2, 1 e 3, 3, 1 e 5 e 7, 3 e m. Quando ele pede para poder calcular o valor de m para que os vetores sejam linearmente dependentes, ele está falando que a gente vai escrever esses vetores no formato de um determinante e o resultado desse determinante tem que ser igual a zero. Então, esqueci o seu nome. É Laura, né? Foi a Laura que perguntou? Então, Laura, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui, ó, 2, 1 e 3. Imagina que aqui é a coluna do X, aqui é a coluna do Y e aqui é a coluna do Z, tá? Então, eu vou escrever 2, 1 e 3, 3, 1 e 5, 7, 3 e M. Só que para a gente calcular um determinante, o que a gente precisa? O que está faltando aqui para a gente resolver esse determinante? É, saber o valor de M, né?
saber o valor de M. Mas existe um procedimento para quando a gente resolve determinantes. O que que a gente vai precisar fazer ainda? O que que ficou Eu, faltando aqui? eu faço pelo método de as duas primeiras colunas, Eu tenho É outra. isso mesmo, Laura. O que ficou faltando é a gente repetir as duas primeiras colunas e depois a gente vai fazer a multiplicação na diagonal. Olha, a hoje ligação vocês estão cortou. muito bem servidos, que tem a doutora Marileuza aqui também. Fica à vontade, Marileuza. Se quiser nos, nos brindar aí com as suas soluções também, com as suas sugestões, viu? Fique à vontade. Pode intervir a qualquer momento. Então, aí, para a gente terminar essa solução, a gente vai repetir as duas primeiras colunas. Ainda na vertical, Pro, seria assim, é? É, na vertical. Aqui Então ao repete 2, lado, 3, 7 e 1, 1, 3, isso? isso, vai repetir. 2, 3, 7, 1, 1 e 3. E agora, como é que esse cruzamento vai multiplicar 2 por 1? Essa é a minha dúvida. Então, aí o que que a gente vai fazer? Quando a gente repetir 2, 3 e 7, eu ainda estou compartilhando aqui a minha tela com vocês? Estou, né? Tá. Sim, está, perfeitamente. Então, aí aqui ao lado eu vou repetir 2, 3 e 7, 1, 1 e 3. Depois a gente vai pensar nas diagonais. Então, eu vou ter aqui, ó, a primeira diagonal, 2 vezes 1 vezes M, 2M. Depois, a outra diagonal vai ser 1 vezes 5 vezes 7, que eu vou repetir a primeira coluna, 2, 3 e 7, né? Então, nessa posição aqui, eu vou ter um 7. E a outra coluna vai ser 3, 3. A outra diagonal, desculpa, vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que vai ser 27. Tudo isso com vírgula aí, por enquanto, né? Não, sem a vírgula, somando. Quando a gente calcula determinantes, a gente faz a multiplicação desses valores na diagonal mais a multiplicação dos próximos valores na diagonal mais a multiplicação desses outros valores na diagonal, 3, 3 e 3. Então, Ah, eu vou abrir parêntese e vai ficar 2M's mais 35 mais 27. Fechou parênteses. Menos a diagonal secundária. Então, essa daqui é a diagonal, são as diagonais principais. Depois eu vou fazer menos as diagonais secundárias.
conseguiram fazer a primeira parte? Então, aqui é 2 vezes 1 vezes m, 2m, mais 1 vezes 5 vezes 7, 35, mais 3 vezes 3 vezes 3, 27. Aí eu vou botar menos, porque é a diagonal principal, menos a diagonal secundária. A diagonal secundária, quem vai ser? Então, eu já coloquei o primeiro parênteses, menos, e vou abrir o parênteses de novo, para fazer a multiplicação da diagonal secundária. 7 vezes 1, 7 vezes 3, 21. Essa é a primeira diagonal secundária. A segunda diagonal secundária vai ser 3 vezes 5 vezes 2, que eu vou ter repetido a coluna 2, 3 e 7 aqui. Então, é 5 vezes 3 vezes 2. Então, mais 30. E a terceira diagonal secundária vai ser m vezes 3 vezes 1, mais 3m. Entendi. Ficam alguns números sem entrar em multiplicação, né, Pro? Ficam alguns números sem serem multiplicados. Por quê? Porque esses números eles não pertencem a diagonal nenhuma que a gente está usando, tá? Sim, Então, vai ficar 2m mais 35 mais 27 no primeiro parêntese, menos o segundo parênteses, 21 mais Ô, 30 mais só. 3m. Não ficou Diga, nenhum número sem Carlos. ser multiplicado, não. Todos os números que pertencem à matriz são multiplicados, tanto indo quanto vindo. Então, porque o que que acontece? Esse 3 aqui da primeira coluna, ele não entra nessa multiplicação, né? Então, eu faço 2 vezes 1 vezes m, vezes 1 vezes 5 vezes 7, vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso, então ele entrou. E acabou. Ixi, caiu. Também não acabou, não. Eu tô aqui. Tá entrando Porque apagou tudo aqui, eu sei que um tinha. quadro ali. Aí Então, todos os depois. números eles são usados, né? De uma forma ou de outra. Não, amor. O 3 da primeira coluna não é usado. O 3 da primeira coluna. O 3 da primeira coluna não é usado, porque ele não não, entra só, na multiplicação. só quando Não, repete lá na outra sequência, entendeu? Mas na Na primeira ele não primeira é. multiplicação, não, é ele só isso. entra Ele vai na ser usado outra, ou indo né? ou vindo. Todos os números participam. Não. Bom, e aí a gente vai dizer que 2m mais 35 mais 27 menos 21 mais 30 mais 3m tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Porque justamente para ser LD, esse determinante tem que ser igual a zero, né? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa subtração desses dois parênteses. Então, vai ficar 2m mais 35 mais 27 menos 21 menos 30 menos 3m igual a zero. Tudo bem até aí. Segue. Né? E aí, quando a gente faz quando a gente busca os termos semelhantes, a gente tem mais 2m
menos 3m. Mais 2m menos 3m dá menos m, não é isso? Isso, sinal do maior. Mais 62 menos 51 dá mais 11. Ah, porque já somou 35 com 27, né? Já fez direto. 35 com 27 dá 62. E depois 21 com 30 dá 51. Menos 51 mais 62, né? E aí, quando eu faço mais 62 menos 51, esse resultado é mais 11. Então, eu tenho menos m mais 11 igual a zero. Como ele deu negativo, mas tinha que dar igual a zero. Aí multiplica por menos um para ficar positivo, é? Não, o que que você... Qual foi o resultado que você achou, Marcelo? Você pode repetir o que você disse, por favor? Ficou menos m mais 11 igual a zero, isso? Isso, menos m mais 11 igual a zero. Aí agora você tem que isolar o m para encontrar o valor dele, né? Sim. Então, m vai ser igual a quanto? O 11 vai para lá negativo, fica menos m, eu faço como se multiplicasse por menos um. Fica m igual a 11. Isso. Vai ficar menos m igual a menos 11, então m igual a 11. Então, o que que a gente fez aí? A gente encontrou o valor de m. Deixa eu pegar aqui a lista de exercício. Ó, depois que a gente encontra o valor de m, determine a combinação linear entre eles. Agora a gente consegue perceber se ele é LD. E aí ele dá a sugestão aqui, ó, faça U igual a AV mais BW e calcule os escalares A e B, que é o que a gente já fez no segundo exercício, que era o exercício 10 que vocês me pediram para resolver. Professora, é, Sim, eu posso tentar um recurso aqui rapidinho, no compartilhamento de tela? pode, Ed. Pronto, só um minutinho, viu? Rapidinho. Tá conseguindo enxergar minha tela? Estou enxergando. Pronto. Deixa eu parar de Pro- compartilhar aqui para ver se melhora. Pronto. Eu acho Professora, que eu nem estou mais compartilhando, né? Vocês estão vendo minha tela? Não, mas não, pronto, é só É, essa eu não aí. estou compartilhando mais, não. o pessoal tá vendo minha tela? Tá conseguindo visualizar? Sim. Sim, estou, Pronto. Ed. Então, esse é um recurso que tem no Microsoft, né? No Teams, que a gente consegue, digamos aqui, escrever, né? Aqui, ó. Sim, como é que faz para escrever com ele, Edina? Aqui, professora. Entendeu? É isso que eu estou sentindo falta. Disso aqui que eu estou sentindo falta, entendeu? Escreva esses vetores aí para mim, Edino, por favor. Pronto, eu vou colocar uma questão aqui para a senhora resolver, aí para a gente tentar resolver, certo? Vamos supor que eu vou pegar.
Vou mudar só vou mudar aqui somente os números. O vetor U, é isso? É, Pronto. Igual. Pode me corrigir se eu estiver fazendo alguma coisa errada, viu? não, Edino, o meu pensamento é: você não consegue fazer isso no papel e acompanhar o raciocínio sem precisar dessa ferramenta? Não, senhora. É porque no meu ver, ao meu ver, o que você está escrevendo aí, se você tiver um caderno ou até uma folha de papel A4, você escreve na folha e acompanha o raciocínio da mesma maneira. Eu não estou conseguindo, não. Mas tranquilo, isso aqui é só um. É porque quando eu falei mesa, né? A mesa digitalizadora, eu acho que eu exagerei, que eu não nem fazia ideia, tipo assim, do recurso. Eu quis mostrar um recurso que a senhora pudesse fazer isso que eu estou fazendo para resolver com a gente, entendeu? Foi isso que eu Entendi. quis citar. Aí Entendi, entendi sim. eu falei mesa, e assim, eu não nem imaginei assim, questão de, né? Foi isso aqui que eu acredito que eu e os colegas tava mencionando, entendeu? Uhum, uhum. Porque aqui a senhora, vamos supor que a senhora pegasse uma atividade dessa aqui, ó, um exercício desse, e fosse fazendo, aí sim eu acho que ficaria melhor a interpretação. Eu acho que ia demorar as 2 horas para poder conseguir me interagir com esse mouse aí, até porque o meu computador é um notebook, eu não uso mouse nele, isso daí também não é um problema, eu poderia comprar. Mas eu acho que eu ia demorar mais tempo para poder escrever tudo isso, né? Ah, entendi. E eu Entendi. acho que com papel, por exemplo, eu estou aqui com papel e eu vou escrevendo e vou acompanhando o raciocínio, né? Eu entendo que você precise da escrita, mas eu acho que você pode desenvolver a sua escrita com o seu material, né? Com o seu lápis, com o seu papel, e ir acompanhando o raciocínio, já que você tem todo o material impresso, como você mesmo disse, né? Mas eu vou procurar recursos, sim, Edino, vou procurar, né? Tudo bem. Recursos que sejam acessíveis, porque uma mesa digitalizadora eu não tenho esse recurso. Não, não, a Gostaria senhora muito de ter, mas eu não tenho. desconsidera esse pedido. Foi porque quando eu falei mesa, eu quis dizer, né, algum software que a senhora pudesse usar. Porque a gente, né, depois que eu for olhar aqui, a gente costuma falar sempre, né, mesa, mesa, mas é algum recurso que possa fazer esse. É claro que a mesa tem a caneta e tudo mais prático. E aí, depois, a segunda parte da questão, como a gente já encontrou o valor de M, agora a gente precisa calcular os escalares A e B, que a gente vai calcular daquela maneira que nós fizemos o exercício 10, né? E a própria questão aqui já dá uma sugestão. Aqui, sugestão. Faça U igual a A vezes V mais B vezes W. E calcule os escalares A e B. Então, a gente vai escrever U, V e W, né? Como essa combinação linear aqui que está dada. Então, eu vou dizer que 2, 1 e 3, que é o vetor U, é igual a A, que multiplica o vetor V, que é 3, 1 e 5, mais B, que multiplica o vetor W, que é 7, 3 e M. Só que a gente já encontrou o valor de M, que é 11. Então, é 7, 3 e 11. E aí a gente vai fazer a multiplicação
de A pelo vetor V, de B pelo vetor W. Depois a gente vai somar esses dois vetores e vai igualar essas coordenadas lá no final. Que aí a gente vai colocar aquelas chaves, como a gente fez no exercício anterior, e vai ter as três equações. E aí a gente vai encontrar os valores de A e de B. É uma pergunta, nesse caso aí, tanto faz se fazer U igual a V e W ou W igual a U e V, não faz diferença. Não, o U é A vezes V mais Não, B não, vezes A. isso não. Eu estou falando aqui, ao invés de colocar, vamos dizer que eu pegasse V igual a vezes U mais B vezes W. Se eu colocar qualquer um dos três vetores e os outros dois multiplicando pelos dois escalares, dá o mesmo efeito. É, você dá o mesmo resultado. Agora ele já te dá uma dica aqui que talvez seja a Facilite as solução mais contas. simples, né? Fazendo U igual a AV mais BW. U igual a AV mais BW. Então, vai ficar 2, 1 e 3 é igual a A, que multiplica 3, 1 e 5, mais B, que multiplica 7, 3 e 11. Então, 2, 1 e 3 vai ser igual a A vezes 3, 3A, A vezes 1, A, e 5 vezes A, 5A, mais B vezes 7, 7B, B vezes 3, 3B, e B vezes 11, 11B. Então, na primeira linha, eu fiz a substituição dos vetores U, V e W dentro dessa combinação linear aqui que foi dada. Na segunda linha, eu fiz já a multiplicação de A por V e de B por W. Então, eu vou dizer que 2, 1 e 3 vai ser igual à soma desses dois vetores. Então, eu vou somar x1 com x2, y1 com y2 e z1 com z2. Então, eu vou ter 3a mais 7b, vírgula, a mais 3b, vírgula, 5a mais 11b. Depois que eu somo os vetores, eu vou ficar com uma igualdade, eu vou ficar com U igual a esse vetor soma dos dois vetores anteriores. A partir daí, eu vou escrever, vou igualar o x do vetor soma com o x do vetor u, o y do vetor soma com o y do vetor u e o z do vetor soma com o z do vetor u. Então, eu vou ficar com 3a mais 7b igual a 2, a mais 3b igual a 1 e 5a mais 11b igual a 3. Chegaram até aí? Eu cheguei, Pro. Carlos, Laura, Sim,
Isaac, Edino, Cauane. Sim, cheguei. Sim, Pró, chegamos. Ok. Então, agora a gente vai resolver esse sisteminha aí, de 3 equações e 2 incógnitas, para a gente encontrar o valor de A e de B. Aí pode escolher a segunda linha, que parece ser um pouco mais simples. É a mais simples, eu fui nela também, Marcelo. Então pronto, vamos nessa. Alguém já encontrou os valores de A e de B? Dá um meio? Oi, tô ouvindo, Cauane. Eu encontrei um meio. Meio, isso mesmo. Um meio para qual? Para o A ou para o B? Pro B. Eu encontrei para os dois. Você encontrou B igual a 1/2 e o A igual a 1/2 também? Aí eu vou fazer o água. Sim. Cauane, vou te dar uma dica. O A Sim. o B é 1/2 mesmo. Agora, o A, verifique se não tem algum sinal aí que você possa ter se equivocado, por favor, porque o A é menos 1/2. Ah, sim, já vi, já vi. Verdade, pro A menos meio, né? Menos um meio. Então o B é 1/2 e o A é menos 1/2. Professor, uma dúvida, no caso para uma questão futura, que provavelmente possa ter que aparecer lá na avaliação, aparecendo uma questão nesses termos, como está essa aí apresentada, por um acaso a gente já tinha resolvido a primeira descoberta o M, mas se aparecer, o processo tem que ser feito primeiro, descobrir o M para ver qual o valor, para depois descobrir o A e, B, e o B, correto? Correto, exatamente isso, Carlos.
Primeiro a gente descobre o valor do M, e depois que a gente souber o valor do M, a gente consegue descobrir o A e o B. Porque senão a gente vai fazer muita, muita conta com incógnita que não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, o ideal é a gente primeiro resolver e encontrar o valor dessa incógnita para depois encontrar o valor de A e de B. Todos em paz, com o coração quentinho. Sim. Ó, geometria analítica é essa, não vou falar brincadeira porque não é coisa séria, né? Mas a gente tem essa coisa gostosa de resolver. Eu gosto da geometria analítica por isso, porque a gente consegue perceber a geometria analítica algebricamente, mas a gente também consegue perceber geometricamente, né? Então, assim, eu espero que eu tenha ajudado na solução das questões, que eu tenha tirado dúvida, que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho do conteúdo também, né? Que às vezes a gente lê, mas fica com dúvida, a gente participa da aula, mas também fica com dúvida. E muitas coisas que a gente precisa resolver nos cursos de graduação, às vezes a gente precisa rever conteúdos da educação básica e também do ensino médio, né? E hoje a gente observou isso com a solução de sistemas lineares, com a questão do MMC, quando a gente acha o valor de A, que é 2, que é 1 menos 3 meios, né? E a gente faz um MMC. Quando a gente fala de proporção, quando está fazendo a questão de paralelismo, então, assim, que a gente consiga fazer um link com esses conteúdos que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, porque já faz muito tempo que deixou de estudar, mas que a gente percebe que a gente precisa ir resgatando esses conteúdos aos poucos. Então, meus queridos, eu desejo que vocês façam uma excelente avaliação. Não esqueçam que a data final é o dia 28 de abril. Então, vai pegando uma questão por dia. Terminou uma, tenta fazer a outra, tá? Para que não fique tudo para o final e aí bate o desespero, né? Então é isso. Só tenho a agradecer a vocês pela parceria aí, tá? E não deixem de interagir lá no chat, tirar as dúvidas, fazer questionamentos, tá certo? Eu que agradeço, Marcelo. Gente, então, muito obrigada. Laura, Isaac, Cauane, Carlos, Obrigado. Marcelo e também a professora Marileusa, Obrigado, que boa é a noite. tutora presencial de vocês, tá bom? Boa noite, Pronto. bom descanso. Um abraço a todos. Eu queria tirar uma dúvida, mas já foi, né? Diga, Marcelo. A atividade, quando a gente precisa enviar, eu faço isso no caderno. Tem como ser enviado um arquivo de foto? Eu acho que você faz a foto, eu acho não, o ideal é você fazer a foto e transformar em PDF. Ótimo, pronto. Porque eu fui tentar Tem fazer um, isso, disse, desculpa, tem um site que eu costumo usar que é o I Love PDF. Não sei se para vocês conhecem. conversão. Hã? Conheço, para converter, sim. Isso, faz a conversão de Word para PDF, faz de PDF para Word também, o JPEG para PDF também. Então, o ideal é que você transforme ele em PDF antes de enviar, tá bom? Tá bom. A minha dúvida é se poderia ser manuscrito e depois converter, porque pensei que tinha que fazer para algum programa desse aí, não estava conseguindo fazer pelo Word, Não, não, você pode enviar fração. manuscrito, mas assim, envia da maneira mais legível que você conseguir, tá? Inclusive a foto que você tirar, tenta fazer uma foto de boa qualidade para depois converter para o PDF. Saquei, pronto. Beleza, Oi, pronto, boa muito bem. noite. É Marcelo, né? Sim, Desculpa sou eu, interromper a Marcelo. conversa de vocês, Marcelo. Eu sou Marileuza Mari.
Sim. E eu costumo digitalizar meus documentos, que ficam com uma qualidade muito melhor do que tirar foto e depois transformar com o próprio Google Drive. Eu abro o Google Drive no meu celular, ele tem a função de digitalizar, você vai fazendo a foto e ele já vai transformando em PDF. Quando você cria, você já baixa o arquivo em PDF, não precisa mais transformar e a qualidade sai muito melhor. Ótimo, Paula. Ó, Gostei. outra dica Vamos aí de ouro. no Google Drive, né? Massa. Vou tentar isso aí. Isso. Paula, qualquer dúvida, vou chamar a senhora, hein? Valeu, gente. Bom Fica à descanso para vontade. Pode Tchau, vocês. chamar, tchau. fica à Boa vontade. noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa.